Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando agora mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estamos aqui, começando o mês de novembro, o mês da consciência negra. Vamos trazer alguns convidados para a gente estar debatendo a diversidade sem tabu com a questão do racismo, questão de toda a questão que liga a esse mês tão comemorativo. E nada melhor, estou trazendo meu amigo, o Everton Guide, que ele é gestor de RH e também escritor. Everton, muito obrigado por estar participando aqui hoje do nosso programa. Robson, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar trazendo esse tema tão relevante para a nossa sociedade, de uma forma descontraída, já que a gente se conhece, tu conhece um pouco da minha trajetória, tu já leu o meu livro, enfim. Sim. Para que a gente possa estar discutindo essa questão central e tão importante para a nossa sociedade. Sim. Antes da gente entrar no teu livro, que a gente vai debater isso hoje muito, eu quero que tu fale pra gente um pouquinho de quem é o Everton, de onde veio, um pouco da sua formação. Sim, eu sou Everton, sou morador da cidade de Campo Bom, né? Eu vivo em Campo Bom com minha esposa e meus filhos há 15 anos, cidade que eu escolhi para viver, aqui na região do Vale dos Sinos, para quem é de fora e está assistindo ao nosso programa. Eu tenho 37 anos, né? Eu atuo profissionalmente, eu sou gestor de recursos humanos, trabalho nessa área organizacional, nas empresas. E também, como hobby, escrevo e me tornei escritor a partir desse hobby e compartilho essas reflexões sobre diversos temas, um deles a questão da diversidade étnica-racial, né, que nos acompanha enquanto brasileiros. Sim. E eu sei que tu faz palestras, né, com a questão da temática, né? E as tuas palestras são voltadas para... De uma forma geral, voltados para a educação. Eu dou aula como professor em cursos profissionalizantes. Então, a ideia é sempre trazer uma educação em relação às questões raciais também nas palestras, abordando como que a gente pode transformar esse assunto em um assunto mais leve. Sim. Ele precisa ser mais tranquilo, ele precisa ser mais debatido, ele precisa ser mais refletido, mas de forma leve também. E as palestras propõem isso com muitas vivências, claro. Sim. Não, bacana. E você, então, como um gestor de RH, como é que tu enxerga essa questão racial dentro das empresas? Como é que é isso? Sim, o racismo, de uma forma geral, a gente precisa entender em primeiro momento que é uma questão estrutural. Né? Eu tenho o professor Silvio de Almeida, um jurista super conhecido e reconhecido no Brasil e no exterior, que ele traz esse conceito no sentido de dizer que a estrutura, enquanto sociedade brasileira, existe uma discriminação por causa da raça, por causa da cor da pele das pessoas. A partir disso, e entendendo isso, a gente entende, e eu como gestor de RH, um gestor de pessoas formado em administração, fica claro e evidente de que a gente acaba reproduzindo isso dentro das organizações, de forma consciente ou inconsciente. E eu chamo a atenção para os vieses inconscientes, porque esses vieses, eles fazem com que as pessoas não percebam, de uma forma geral, que o racismo está acontecendo naquele lugar, que a discriminação, que a falta de oportunidade, e às vezes não é só nem a empregabilidade, porque nós não temos números tão discrepantes entre brancos, negros, desempregados, os números a diferença é menor, ela não é tão impactante, mas o que a gente percebe, lendo as pesquisas e participando desse ambiente organizacional, é que o crescimento profissional, esse desenvolvimento da carreira dentro da organização, ela acaba sendo impactada muito por esses vieses, conforme falei, tanto conscientes quanto inconscientes. Então, a chance de um homem negro, de uma mulher negra, crescerem profissionalmente na carreira e atingirem cargos de liderança, cargos de destaque dentro das organizações, acaba sendo menor. Porque, de uma forma geral, a sociedade brasileira ainda vê o negro como um profissional, como uma pessoa que não é tão desenvolvida intelectualmente quanto outras etnias. E a gente pode pegar principalmente os eurodescendentes, né? E também os asiáticos, que têm aquela perspectiva de que são mais inteligentes do que os negros, né? Principalmente de peles mais escuras. Então, quanto mais escura a pele, de uma forma geral, mais preconceito, mais barreiras encontram nesse crescimento profissional dentro das empresas. Sim. Eu não sei se tem alguns dados estatísticos que tu já viu, porque a gente sabe que no mercado de trabalho, o homem e a mulher, mesmo ocupando, por vezes, o mesmo cargo, a mulher acaba ganhando menos, né, do que o homem, né? E se essa pessoa for negra, tem isso também? Sim. O meu TCC lá, em
lá atrás, lá quando eu me formei na graduação, foi voltado para o negro no ambiente de trabalho. Só que quando tu pesquisa o ambiente de trabalho, né, o ambiente organizacional, tu percebe que existe uma pirâmide que ela justamente ela reflete a pirâmide social. Então, de uma forma geral, se a gente olhar, eu não tenho os dados exatos atualmente, mas a pirâmide ela se mantém estável desde que o Brasil é Brasil, e então existe uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, ela está a mulher negra. O próximo passo, o próximo degrau está o homem negro. E o degrau acima está a mulher branca. E por fim, no topo da pirâmide, os homens brancos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa pirâmide social, de poder político e econômico, ela também reflete dentro das organizações. Então, quem decide a nossa economia, a nossa política hoje são homens brancos, depois mulheres brancas, homens negros e, por fim, as mulheres negras. E é isso que a gente quer. A gente quer, de fato, a gente colorir essa pirâmide. A gente quer representações em todos esses níveis dessa pirâmide social. Sim, porque o Brasil, ele é um país, né, que não é branco, né? Acho que 70% é, né, pretos ou pardos, né? Sim, a gente tem, os últimos números que a gente tem é de 54, 55% de negros e pardos, né? Então, quando tu percebe que o poder de decisão não está nas mãos da maioria, às vezes a gente tem pouco poder de influência nessas decisões. Às vezes não é nem o poder de decidir, mas de influenciar as decisões. Tu entende que o Brasil precisa realmente repensar, né, a sua estrutura como um todo, para que a gente possa, de fato, deixar de ser o país do futuro e passar a ser um país do presente, um país do hoje e não mais tanto do futuro, que acaba não chegando nunca porque a estrutura não muda. Sim. Eu quero, antes da gente entrar na questão até mesmo do porquê, né? Porque eu me lembro que, principalmente, acho que ano passado e ano retrasado, se discutiu muito a questão de comemorar ou não o mês da consciência negra, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria então falar um pouco do teu livro, né? Resistência e Afirmação. Está mostrando aqui, né? O mínimo que você precisa para não ser um racista. Tu pode contar um pouquinho de como surgiu, como é que foi a construção? Posso sim. Até antes desse livro, eu tenho outros 4 livros que eles têm como característica terem personagens, né? Os protagonistas, eles são homens e mulheres negras. Né? Então, eu tenho O Psiquiatra do Viaduto, por exemplo, que é um livro que foi bastante bem acolhido pela crítica, enfim, vendeu muito bem do ponto de vista comercial. E no ano de 2020, eu fui provocado por amigos, enfim, que acompanham a minha caminhada. Everton, escreve alguma coisa sobre o negro no Rio Grande do Sul. E daí eu comecei a pesquisar e aí eu entendi que eu poderia ampliar isso para negros protagonistas no Brasil. E foi essa a ideia do livro. E a ideia do livro, principalmente, é falar para pessoas brancas. Se tu perceber ao longo da escrita do livro, ele está te convidando, né, tu que está assistindo, a refletir um pouco sobre um outro viés, uma outra perspectiva. Sair um pouco do teu lugar habitual e ouvir um pouco sobre a nossa história com protagonistas negros, que hoje a gente consegue resgatar, felizmente, porque a gente tem um número de pessoas negras e pardas chegando à universidade, chegando ao nível de mestrado, doutorado. Então, podem fazer essas pesquisas e resgatar. E é isso que está no livro, no vocabulário bastante simples, que é para falar com todo mundo, dizendo que o Brasil foi construído e é construído com protagonistas negros, que até hoje muitos deles não são reconhecidos pela nossa sociedade de forma formal ou da maneira que eles merecem. E aí eu apresento muitos. Inclusive, a gente teve um vice-presidente da República afro-brasileiro. Poucas pessoas sabem disso. Então, Nilo Peçanha tem essa história. Foi ele, por exemplo, que assinou e autorizou o ensino nível técnico no Brasil, lá no início do século passado. Então, é uma contribuição que até hoje as empresas usufruem, a sociedade usufrui, de uma autoridade negra, afro-brasileira, que autorizou algo tão importante para a nossa economia, para o nosso país. Sim. E esse livro, como é que foi para ti essa construção? Como é que está a questão de aonde as pessoas podem comprar?
Esse livro é facilmente comprado na internet, está disponível na Amazon, está disponível em vários sites, editoras, comigo diretamente, então pode me seguir lá, o Nas redes sociais. @everton.guide.escritor, então pode comprar direto comigo. E agora em novembro está chegando um novo lote, em função de eu estar participando da Feira do Livro de São Lourenço do Sul, serei patrono da Feira do Livro, primeiro patrono negro, autor negro a ser patrono da Feira do Livro de São Lourenço do Sul. E quando É ocorre? uma grande honra. Que bacana. Agora na próxima semana, então entre dia 9 e dia 13, eu estarei lá sendo o patrono e levando estas discussões, levando esta representatividade para o meio cultural, meio artístico. É um lugar onde a gente tanto precisa de representações como essa que terei. Que bacana. Então, para quem estiver por lá, quem está nos assistindo, então pode ir lá te prestigiar e pode daqui a pouco conseguir um autógrafo do livro. Sim, um autógrafo, uma foto, uma conversa boa, um café, a gente faz essas pequenas conversas que a gente acredita que pode mudar a vida de uma pessoa, né? E esse prefácio do senador Paulo Paim, como é que foi? Porque eu li o prefácio, gostei bastante e pelo jeito ele também leu e gostou, né? Como é que foi essa interação? Porque eu acredito que também falta, mas como tu mesmo falaste, né, da questão da representatividade do homem branco, depois vem a mulher branca, e dentro da representatividade, dentro da política, né? O Paulo Paim, então, ele tem algumas lutas aí, né? Em prol também dos negros, né? E todo o envolvimento dele. O senador Paulo Paim, então, uma autoridade negra já há bastante tempo, né? Que representa de forma direta e indireta toda a comunidade negra brasileira. E então, quando eu terminei de escrever o livro, eu queria que alguém com uma representatividade que fosse conhecido. E eu digo assim, o não eu já tenho, então vou tentar. Mandei uma carta para ele, mandei um e-mail para ele, né? Apresentando o livro, falando sobre o livro, e mandei a versão ainda em PDF antes da edição final. E pedi para ele escrever o prefácio sobre o livro, caso ele tivesse gostado do livro. E, para minha surpresa, eu recebi um retorno positivo, passou 15, 20 dias, ele retornou e já retornou com o texto do prefácio. E quando ele retornou, foi assim, bastante significativo, porque alguém, por exemplo, que foi o responsável por aprovar, né, negociar politicamente a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Então, é uma lei nacional que muda a perspectiva do ensino, por exemplo, da cultura afro-brasileira nas escolas, de uma valorização e de um respeito maior pela contribuição que todos sabem que o negro deu para a sociedade brasileira, só que nem todos reconhecem. Exato. Eu acho que a gente pode até entrar em uma questão que eu sempre vejo, né, que é de forma errônea, né, a questão até mesmo de cotas, né, o porquê da existência de cotas, né. Para alguns, às vezes, que eu acredito que não foram atrás, dizem que às vezes a questão de cotas está sendo até de forma preconceituosa, né, está gerando mais preconceito, quando na verdade não é, né, é uma dívida que o povo brasileiro tem, né, com os negros, né. Eu digo que ainda é mais profundo que isso, Robson, a questão das cotas. Primeiro, não é novidade. Sim. No Brasil, sempre existiram cotas. Só porque foram cotas para filhos de produtores rurais, para acessarem as universidades federais dos cursos relacionados ao agronegócio. Cotas para filho de militares, por exemplo, nas escolas militares e também nas formações de militares que existem até hoje, por exemplo. Isso são privilégios. Eu escrevo no livro de forma mais detalhada e aprofundada, claro. Eu costumo dizer que as cotas incomodaram, cotas para negros, afro-brasileiros e as cotas sociais, porque ela primeiro é cota social e depois ela é cota racial. É isso que a gente precisa entender. Eu detalho ao longo do livro isso como formato, porque as pessoas criticam sem conhecer. Esse é o principal ponto. Eu sou contra. Mas é contra o quê? Porque qual ponto que tu é contrário? Eu sou contra porque se discrimina. Não, na verdade elas sempre existiram, primeiro ponto. Segundo ponto, que pela primeira vez na história, as cotas foram organizadas para dar algum tipo de acesso aos mais desfavorecidos. Exato. Algo que era ao contrário. Nós tínhamos muito mais cotas e reserva de vagas para pessoas que já eram privilegiadas, quem não precisava. Por isso que incomodou tanto, porque o Brasil, de uma forma geral, o brasileiro, a sociedade brasileira, adora aplaudir o que vem de fora, europeu ou americano, norte-americano, que chega aqui, é aquecido e a gente aceita aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. E quando algo é criado
por nós brasileiros e principalmente por afrodescendentes, Sim. sofre críticas desmedidas, né? Enfim. Com certeza, né? E entrando agora um pouco, né? Como a gente está entrando agora no mês de novembro, nosso primeiro programa de novembro, né? A gente tem aí o mês da consciência negra, né? Que é comemorado no dia 20 de novembro. Tu pode falar um pouquinho para nós, explicar para quem está assistindo qual a importância desse mês? A gente entende que é muito importante, assim, primeiro porque marca ele tem um valor na comunidade negra principalmente, mas deveria ter para todos nós brasileiros, que é um mês em que a gente promove atividades de reflexão, de educação, de civilização e de principalmente humanização da cultura e da pele negra no Brasil. Então é um mês em que a gente trabalha nas escolas, a gente trabalha na sociedade como um todo, estas questões que deveriam ficar ao longo dos outros 11 meses, mas a gente percebe que, por enquanto, muitas vezes os trabalhos são pontuais. Acontece, as prefeituras promovem atividades para cumprir uma obrigação legal e depois, novamente, esquecem até o próximo novembro. O meu grande sonho é que a gente chegue a um ponto em que a gente não precise marcar o mês da consciência negra em novembro e a gente consiga trabalhar com as nossas questões de forma profunda, sem precisar de um mês específico. Mas, por enquanto, eu sou muito a favor e eu trabalho muito nesse mês, justamente levando a conscientização e a educação étnico-racial para que quanto mais pessoas entendam de fato, de forma profunda, o que significa esse mês, a contribuição afro-brasileira para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, a gente vai precisar desse mês. Enquanto isso não acontecer, a gente vai precisar desse mês. Sim. E a gente tem visto que precisa ir muito, né? Parece que a gente está em 2022, mas parece que a gente vem tendo um retrocesso. Talvez eu enxergo como meio que uma perseguição, né? Contra as minorias, contra os negros, contra as mulheres, contra o público LGBTQIA+. Eu não sei, parece que a sociedade, em vez de evoluir e ser cada vez menos preconceituosa, parece que cada vez mais. Ou, talvez com a questão da tecnologia, das redes sociais e das pessoas acharem que elas podem dar a sua opinião, que nem sempre a sua opinião, ela vem rodeada de preconceito, né? Que não é dada a opinião. Na verdade, às vezes é um crime. Sim. Eu acho que isso é uma boa diferença, assim, quando tu traz essa questão da opinião. Existe a opinião de forma clara e objetiva. Existe uma opinião sobre algo, mas também existe o crime. Eu acho que as pessoas hoje se disfarçam os seus preconceitos e os seus crimes na opinião, na liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de expressão, desde que eu responda por aquilo que eu falei. Sim. Né? Eu posso ofender alguém, eu tenho esse direito, essa liberdade de ofender alguém. Eu tenho, mas eu tenho que responder. Se isso foi um crime, eu tenho que responder por aquilo. E é isso que as pessoas hoje estão ultrapassando. Não digo hoje, mas hoje parece que elas se sentem autorizadas a serem criminosas. Com suas colocações, com suas falas, com suas escritas. Onde que se viu alguém perde o seu tempo, que é algo que ela não vai recuperar mais, para gravar um vídeo na internet ofendendo pessoas por terem uma cor diferente da sua, por viverem em um lugar diferente da sua. Por causa do cabelo. Por causa do cabelo, ou por causa da orientação afetivo-sexual. Enfim, o que essa pessoa tem a ver com a vida da outra pessoa. E as pessoas perdem tempo hoje, que elas não vão recuperar mais, para agredir os outros. E isso não é liberdade não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão dela acabou a partir do momento que ela cometeu um crime. Aí ela tem que responder por aquilo. Na verdade, são pessoas criminosas e que estão lá. Eu acredito que tanto o preconceito já é um preconceito de algo que tu não domina. Mas, ao mesmo tempo, quando tu desacelera esse ódio, o problema está nessa pessoa, né? E não de quem recebe. Então, essa questão do preconceito contra o público LGBTQIA+, contra o negro, não é culpa do negro, não é culpa do LGBTQIA+, é culpa de quem está cometendo esse crime. Então, tu não precisa mudar. Que nem o LGBT, não tem que mudar, porque, na verdade, não é uma escolha, assim como os negros, né? E o que mais me ofende também, né, é que tu não precisa também ser negro para ser antirracista, para lutar pelas causas. Assim como tu precisa ser LGBTQIA+, para também lutar, né? E lutar e defender, né? Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que cada vez mais as pessoas estão realmente mais preconceituosas e vem muito disfarçado, às vezes vem velado, né? E às vezes as pessoas dizem que o racismo não existe, que o preconceito não existe, né? Eu adoro usar, quando eu ouço isso, eu adoro usar uma analogia bem interessante, assim. E eu pergunto para quem está assistindo, para ti ou qualquer pessoa,
Se ela descobrisse se ela tivesse descoberto ontem que ela tem um câncer, Sim. o que ela faria? Ela negaria que aquele câncer existiria ou ela buscaria um tratamento ou orientação de um profissional? 100% das respostas, não, buscariam a orientação de um profissional. E eu entendo que o racismo e o preconceito, e aí para diversas minorias, é uma espécie de câncer social, eu não entendo por que as pessoas continuam negando. Primeira coisa, tu não resolve um problema físico de saúde negando que aquele problema existe, ponto. Isso é um fato. E é o fato do racismo. Hoje o racismo e qualquer tipo de preconceito, mas hoje que a gente está falando bastante sobre racismo, o câncer está ali, ele está gritando, está evidente. Quando a gente ouve a notícia de que uma mulher se negou a entrar no elevador simplesmente porque a pessoa que estava entrando com ela era negro, isso é uma doença. Sim. E é a doença dela, não dele. Ele pagou para estar naquele apartamento, ele pagou para estar naquele prédio. Sim. Então, ela não tem esse jeito. O direito que ela tem, ele tem também. No momento que a gente lê a notícia de que um Grêmio Náutico União, por exemplo, tem seus sócios xingando um artista negro que eles conheciam, que pagaram para ele estar lá, mostrando o trabalho dele e se sentem autorizados a fazer falas racistas, isso é uma doença, isso é um câncer e ele não é pontual. Isso que a gente precisa bater sempre nessa tecla. Ele não é pontual, como tentam fazer com que a gente entenda. Foi pontual, foi um caso isolado. Não é, né? Não, esse caso isolado acontece todo dia. Se acontece todo dia, significa que não é isolado. Todo dia, porque a gente vê que negros são mortos, assim como LGBTQIA+, são mortos pela sua condição, os negros também são mortos e sofrem muito preconceito, né? Eu vi até uma entrevista do Lázaro Ramos, da Thaís Araújo, que às vezes no negro um pouco mais famoso, ele às vezes fica mais velada a questão do preconceito. Mas se daqui a pouco os filhos que não são conhecidos, eles vão sofrer o mesmo preconceito que qualquer outro negro, na entrada de um shopping, na entrada de uma loja, porque as pessoas, elas olham preconceituosamente, né? Sim. O racismo talvez seja um dos mais difíceis ou o mais difícil de tu conseguir passar desapercebido. Porque, por exemplo, um membro da comunidade LGBTQIA+, se ele quiser, ele pode passar despercebido. Ele pode fazer isso, ele pode passar... E como a gente conhece inúmeros casos de pessoas que nunca assumiram a sua orientação, e ok, tudo certo, ele não consegue. E o caso do racismo não existe como disfarçar. Eu cheguei aqui pra gente gravar essa entrevista, tu sabe que tu tá falando com homem negro. Assim como eu entrar num local que é comandado por uma pessoa racista, ou ela também vai perceber logo que eu sou um homem negro. E a partir daí ela pode exercer o seu crime, e a gente vai correr atrás disso para evitar, enfim, depois, mas ela pode, não, é algo que não tem como disfarçar. Enfim, mas assim, no livro e na vida, eu sempre aponto alguns caminhos possíveis. Isso é o meu perfil, assim, eu gosto de apontar alguns caminhos possíveis. E como eu vejo, para a gente diminuir o racismo, a gente não vai acabar que enquanto houverem seres humanos, a gente vai ter o preconceito, seja ele qual for. Mas para a gente minimizar isso, o caminho é a gente humanizar, principalmente as pessoas brancas e que negam que existe um racismo, uma discriminação, elas precisam ouvir. Hoje eu entendo que elas precisam ouvir. A partir do momento que elas ouvem, elas compreendem. E compreendendo, elas humanizam as pessoas não brancas. E humanizando as pessoas não brancas, elas passam a entender que somos, de fato, todos iguais. Porque a gente muitas vezes ouve, somos todos iguais. Sim. Isso só na teoria. Na prática, somos todos diferentes e sofremos racismos e discriminações de formas diferentes. Sim. Haja visto que, se tu colocares, né, tem estudos que mostram, né, crianças com 1, 2 anos, uma criança branca e uma criança negra, não vai se ter o preconceito, porque eles vão se tratar como iguais. No momento que eles vão crescendo, muito provavelmente, dependendo de quem são os pais, vai se ter ali um futuro preconceito, porque, por vezes, a sociedade, então, os pais e a sociedade educam de forma errônea, talvez. Eu acho que se peca isso muito, né? Mas eu acho que isso é um debate que também dá para se tratar muito. Talvez, quero te convidar para 2023, a nossa próxima temporada, para a gente estar tratando desses assuntos, porque eu vejo que o bullying está muito presente. Eu estou trabalhando agora com crianças e ele existe isso muito forte. Então a gente vê que às vezes as crianças podem ser maldosas. E eu, quando criança, fui maldoso.
quando eu estava te entrevistando. Isso é uma coisa que eu trago comigo que quero ainda encontrar essas pessoas e pedir desculpa, porque como a gente é criança, a gente acaba meio que perpetuando brincadeiras e coisas que até hoje estão marcadas em mim, coisas que eu não deveria ter feito jamais. E agora, falando com criança, a gente vê que a criança é maldosa, né? Às vezes a criança é um pouquinho mais gordinha, e ela vai fazer o quê? Ela vai lá e vai buscar naquela pessoa gordinha. Sim, estamos indo já para o encerramento do programa, Everton, e a gente sempre deixa um minuto final, assim, como recado para quem está nos assistindo. Sim, todos nós falamos constantemente que queremos um mundo melhor para os nossos filhos, que a gente quer deixar alguma coisa boa. Então, eu convido você que está assistindo a fazer a sua parte. Eu faço a minha, o Robson faz a dele, você faz a sua, e a tendência é que a gente tenha um mundo melhor. E não só, a pergunta é talvez que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, nós adultos. E o caminho é esse. O caminho é respeito, é a afetividade, é a humanização das relações, que é o grande desafio e que eu proponho aqui, né? Vamos parar para refletir e ouvir, principalmente, quem vive, quem entende, não achar que isso é o famoso mimimi. Não é mimimi. Racismo sempre foi racismo. Hoje a gente está conseguindo discutir algo que a gente não conseguia discutir antes. Sim. Então, para encerrar o nosso programa de hoje, quero te agradecer novamente por estares aqui. E é uma coisa que eu sempre digo, o mimimi é a dor do outro que a gente não sente. Se você acha que é mimimi, então você não está sentindo a dor. E a gente entra na questão de empatia. Então, agradeço. Estamos entrando, então, no mês da consciência negra. E eu quero trazer, então, mais convidados. Vocês vão ver que agora, no mês de novembro, a gente vai estar discutindo muito essa questão do mês da consciência negra. E está debatendo, sim, o preconceito e toda essa gama de ódio que, por vezes, entra nas pessoas negras. Então, até logo e nos espere no nosso próximo programa. Tchau!